Meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão conseguir assistir esse vídeo, mas eu tô aqui para compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem tratado na minha vida, né? E para isso eu gostaria de voltar um pouquinho com vocês lá no ano passado. Eu gostaria que vocês entendessem, né? É o porquê desse projeto. Por que começar esse projeto de leitura com o livro do Luciano Subirá, O Cuidado do Corpo? Então, em outubro do ano passado, eu tive uma perda gestacional e o Senhor tem tratado o meu coração, o Senhor tem derramado o bálsamo dele, tem derramado óleo sobre a minha vida, o Senhor tem tratado as feridas, os buraquinhos que ficaram abertos, né, no meu coração, os meus sentimentos, as frustrações, o Senhor tem tratado. Mas de alguns dias para cá eu comecei a perceber que estavam as coisas um pouco bagunçadas e que não era a parte do Senhor fazer, mas era a minha parte, era a minha responsabilidade. E eu engordei alguns vários quilos de agosto para cá. E aí nessa semana eu conversando com uma amiga, né, e a gente começou a falar, poxa, a gente engordou, né, o que a gente vai fazer? Não tá certo, né, tá errado, a gente precisa cuidar do nosso corpo, precisa cuidar da nossa saúde. E e então eu lembrei desse livro do Luciano Subirá e eu falei, vamos iniciar uma leitura? E a princípio a gente ia ler juntas esse livro e acabou tomando, né, outras proporções e cá estamos nós. Espero que o Senhor fale ao coração de vocês como tem falado ao meu coração. E aí eu estava fazendo um devocional e eu comecei a ler o livro de Joel, né? Eu vou até compartilhar com vocês. Em Joel capítulo 2, no versículo 12, fala assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. E aí eu continuei a leitura e no versículo 28 do mesmo capítulo fala assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. A gente sempre gosta de ver, né? E derramarei do meu espírito, mas tem duas palavrinhas antes. Fala assim, ó, e depois disso, depois do quê? Depois do arrependimento. E aí eu fui orar e eu comecei a falar com Deus e eu falei, Senhor, traz a memória. Aonde eu caí? Aonde eu preciso voltar? O que eu preciso me arrepender? E aí o Senhor falou comigo: se arrepende, filha, porque você não cuidou do templo do Espírito, você não cuidou do seu corpo como você deveria ter cuidado. E aquilo comecei a orar e comecei a pedir perdão para o Senhor. Mas ele começou a trazer para mim a gaveta da minha escrivaninha que está bagunçada. Ele começou a me trazer a minha prateleira que está empoeirada. Ele começou a trazer o meu guarda-roupa que tá bagunçado. E eu falei assim, mas Senhor, o que que tem a ver? O que que tem a ver tudo isso com a minha vida? O que que tem a ver isso com o arrependimento, com o derramar do Espírito Santo? E o Senhor falou assim para mim: não é mais tempo de esconder a bagunça, é tempo de expor a ordem. Eu estou começando um novo tempo na sua vida, um tempo de organização, um tempo de organizar os sentimentos, um tempo de organizar a sua mente, um tempo de derramar bálsamo e sentir aquele cheirinho de limpeza. É o tempo, queridas, de exalar o amor de Cristo, exalar a ordem do Senhor. E aí eu comecei a ver que as minhas gavetas, a gaveta da escrivaninha, os livros, a gaveta do guarda-roupa, na verdade, estava apenas exteriorizando o meu interior. Na verdade, não eram só gavetas bagunçadas, mas eram sentimentos bagunçados. Era talvez ali um,
um estar perdida na sua identidade, né? É estar tipo assim, já que deu ruim, então que permaneça. Mas não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E aí o Senhor me levou para o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 33, que fala assim: Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E o versículo 40: Tudo deve ser feito com decência e ordem. Queridas, vai haver derramar do Espírito Santo, vai haver, mas primeiro precisa do arrependimento. E segundo, Deus não é um Deus de bagunça, ele não é um Deus de desordem, ele é um Deus que ele é um Deus de paz. Ele é um Deus que ele pede decência e ordem. E assim precisa ser na nossa casa, assim precisa ser na nossa vida, assim precisa ser nos nossos sentimentos, né? E eu comecei a perceber, eu não engordei, não foi simplesmente por comer. E eu como bastante, hein, gente? Mas não foi simplesmente por comer. As minhas gavetas estão bagunçadas, não é simplesmente por falta de tempo ou não é só isso, mas na verdade tá bagunçado. A gaveta tá bagunçada porque tá refletindo o meu interior. O meu exterior reflete um ganho de peso, mas a realidade por dentro tá ansiedade, por dentro tá um vaso trincado. E o Senhor ele falou: chega do tempo das pessoas chegar na sua casa e ver a sua casa organizada e limpinha e uma casa bonita. Chega e as gavetas estarem bagunçadas, as bagunças estarem escondidas. Chega das pessoas te ver uma pessoa sorrindo, uma pessoa feliz, mas por dentro você está quebrada. Chega desse tempo de esconder a bagunça e expor a ordem. E aí veio essa leitura coletiva, né? O livro Cuidado com o Corpo, que vai além do cuidado só com o corpo, não é sobre uma dieta, não é sobre só perder peso, mas é organizar aqui dentro, é organizar aqui dentro, é organizar as nossas emoções, é entender os nossos sentimentos e deixar o Senhor cuidar, e deixar o Senhor limpar a nossa bagunça interior. Então, queridas, eu gostaria de compartilhar com vocês, era isso. O Senhor, creio que, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, né, sobre constância, estamos iniciando um novo tempo, um novo semestre, que nós possamos estar com o nosso coração aberto para tudo aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. O Senhor disse que seria um tempo de começar a mexer aqui dentro. A limpeza vai começar no interior, para depois isso ser transferido para fora, para depois isso ser exteriorizado. Aquilo que é feito no interior é exposto, né? Mas começa no interior, começa arrumando as gavetas. E aí depois a ordem vai sendo exposta. Queridas, Deus abençoe vocês. Espero que estou com muita expectativa para aquilo que Deus tem para a minha vida. Creio que é um tempo de ordem, creio que é um tempo de organização. E eu declaro esse mesmo tempo na vida de vocês, aonde há desordem, que o Senhor traga a ordem. Aonde há medo, aonde há ansiedade, aonde há angústia, aonde tem gaveta bagunçada, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga ordem, que o Senhor traga organização para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Deus abençoe.